Dize-me quem és, e te direi com quem andas. Porque os espíritos partem do princípio que nós é que definimos aqueles seres que queremos como nossos acompanhantes espirituais. Todos nós temos acompanhantes espirituais, indubitavelmente. Quer nós acreditemos neles, quer não acreditemos neles. Quer sejamos materialistas, ateus, quer sejamos espiritualistas. O fato é que, como afirmou Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas positivas que querem nos ver crescer, avançar, progredir, e testemunhas negativas, aquelas que estão prontas para puxar-nos os tapetes. Daí, então, vale a pena enfocar a questão da assistência espiritual que todos nós temos, já que estamos cercados por nuvens de testemunhas. Já que a população espiritual do planeta é muito maior do que a população encarnada no planeta. Isso quer dizer, há muito maior número de seres no mundo espiritual do que de seres na Terra, envergando um corpo físico como nós. Desse modo, é impossível que nós não tenhamos um acompanhamento espiritual grande. Mas nem sempre esse acompanhamento espiritual é formado por seres que nos assistem, mas sim por seres que nos rodeiam. Aqueles que nos assistem o fazem por afinidade conosco, por algum tipo de interesse junto a nós. Interesse em nossa evolução, em nosso progresso, em nosso crescimento, ou interesse em nossa desdita, em nossa infelicidade. Mas tudo isso não deixa de ser assistência espiritual. Quem define o tipo de assistência espiritual é a gente, pela forma como a gente vive. Esses assistentes espirituais, quando positivos, quando do bem, têm seu ponto máximo naquele ser que nós chamamos de anjo guardião. Todos nós temos nossos anjos guardiães. Esses anjos guardiães são espíritos que Deus estabeleceu que seriam nossos guias aqui na Terra, nossos tutores aqui no mundo, inspirando-nos, acompanhando-nos, orientando-nos para o melhor, sempre para o melhor. O anjo guardião sempre nos dá as boas dicas, os bons direcionamentos. Ele sempre se comporta como um irmão mais velho ou como um pai extremado, um pai muito atencioso, que estivesse sempre desejoso de ver seus filhos felizes. Essa é a postura do anjo guardião. Às vezes, nós damos muito trabalho ao nosso anjo guardião, porque tudo quanto ele nos sugere, nós fazemos o contrário. Nós desacatamos, nós desobedecemos. E por causa disso, então, certamente, advém sobre nós infelicidades, tormentos, dificuldades, quando não ouvimos a voz inspirativa do nosso anjo guardião. Mas todos nós, detentores desses seres espirituais que nos assistem, deveremos aprender a travar contato mais próximo, mais íntimo com o nosso anjo guardião, que é o maior dos assistentes que acompanham a nossa vida aqui no planeta. É esse anjo guardião, o ser que Deus colocou para nos atender, para nos entender, colocou à nossa disposição. Vale a pena que treinemos contato com esse anjo guardião. Como é que a gente consegue isto? Através do exercício de silêncios íntimos. Se somos pessoas, se formos indivíduos, buscando sempre barulhos, tumultos, agitação, se gostarmos de muita atividade excessivamente barulhenta, com certeza não conseguimos o silêncio íntimo para fazer ponte com o nosso anjo guardião. Ele é o ponta de lança da nossa vida. É ele que define aquilo que nós pretendemos conseguir, nos ajuda naquilo que desejamos alcançar e nos inspira para o bem e nos impulsiona para Deus. Vale a pena pensarmos nesses assistentes espirituais, sim, mas entendendo que nosso dever imediato é contatar com intimidade
o nosso anjo guardião. A ação protetiva do anjo guardião. É graças ao nosso anjo guardião que muitas situações nos são evitadas, porque ele trata de nos anteceder em muitos lugares, em muitos acontecimentos, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Quantas vezes é ele que nos inspira a mudança de caminho, a adoção de determinado caminho. É ele que nos inspira a voltar a casa depois de termos saído e aí descobrimos que ficou uma panela no fogão aceso, que ficou uma panela sobre a chama acesa. É ele que nos orienta para olhar o berço da criança, que às vezes está de bruço, sufocada. É ele que nos orienta a dar uma olhada no carro antes de ligarmos a chave e percebemos que há alguma alteração, algum vazamento. O nosso anjo guardião está sempre a postos, conduzindo-nos os passos, orientando-nos os passos. Mas nem sempre nós desenvolvemos afinidade com o nosso anjo guardião. Às vezes, nossos interesses, nossas práticas, nossas ações buscam mais os assistentes negativos, os nossos comparsas espirituais, comparsas de nossos erros, comparsas de nossos equívocos. Muitas vezes nós damos mais atenção espiritual aos seres que nos querem puxar para baixo, porque eles nos inspiram, por exemplo, para a bebida e nós vamos. Nos inspiram para o assinte à vida e nós adotamos a sua inspiração. Nos inspiram para o crime e nós vamos. Nos incitam para a droga e nós vamos. Certamente, ninguém recebe somente uma inspiração. Sempre quando nos vem à mente uma ideia negativa, paralelamente vem outra positiva. Fulano, faça isto. E a outra voz interna que diga, não faça isto. Beltrano, prove isto. E outra voz interna que nos sugere, não prove isto. E fica por conta do nosso livre-arbítrio decidir o que fazemos e o que não fazemos. Os nossos assistentes espirituais positivos, os benfeitores espirituais de nossas vidas, estão sempre pelejando para que nós acertemos, para que nós cresçamos, para que soframos menos. Mas eles não nos podem impedir sofrer se nós buscamos o sofrimento. E é por isto que nos cabe ter mais atenção para com nossa vida, porque de acordo com a maneira que nós formos, estabeleceremos quais serão as entidades espirituais que nos acompanharão, que formarão esse grupo de testemunhas acompanhando nossa vida, cobrindo e secundando os nossos atos. É por causa disto que Jesus Cristo orientava-nos sempre para o fato de ser Ele o caminho, ser Ele a verdade, dirigindo-nos para a grande vida. Não é à toa que Paulo de Tarso nos propunha: vede prudentemente como andais, porque a forma pela qual nós andamos, os destinos os quais buscamos, definirão a assistência espiritual com que contaremos. Não adianta as pessoas dizerem que sua vida está indo para trás, que ela não tem sorte na vida, se seus pensamentos, se suas ações, se suas buscas são de má índole, são de má qualidade. Quando ela pensa em alguém ou em alguma coisa, pensa sempre para baixo, pensa sempre negativamente. É óbvio que o tipo de entidades espirituais que lhe darão assistência, que a acompanharão, serão entidades de baixo nível. Nós temos a responsabilidade sobre a assistência espiritual que temos. Era muito comum, ao tempo do saudoso Chico Xavier, as pessoas dizerem que se aproximavam de Chico Xavier e se sentiam bem, sentiam-se agasalhadas, sentiam-se abraçadas por Chico Xavier, que dava a cada pessoa a sensação de que eram as mais amadas por ele. Graças, então, a esse envolvimento espiritual de Chico Xavier, a influência positiva que ele exercia sobre as pessoas, porque Chico Xavier tinha uma assistência espiritual notável. O Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, seu anjo guardião,
criava em torno dele uma aura de paz, de felicidade, de alegria, com toda a responsabilidade que o Chico tinha nas suas realizações. Era por isso, pela vida que ele levava, que merecia a assistência do Espírito Emmanuel. Muitos de nós gostaríamos de ter, como guias espirituais, espíritos positivamente bons, almas nobres, espíritos angélicos. Mas para isso nós temos que fazer a parte que nos cabe, aqui na Terra. A luta por ser bons, a luta por melhorar a nossa maneira de viver, a luta por melhorar aqueles que estão à nossa volta e semear pelos caminhos por onde passamos as sementes da felicidade. Nossos assistentes espirituais estão profundamente relacionados aos nossos hábitos, aos nossos pensares, ao nosso psiquismo. Por causa disso, vale a pena que você, que eu, que nós todos busquemos ao longo dos nossos caminhos maior entrosamento com o nosso anjo guardião, desenvolvendo silêncios íntimos, o hábito de orar e de meditar profundamente. A capacidade de influenciar e ser influenciado. Algo que poucas vezes paramos para pensar é no poder do nosso pensamento. Minha gente, o poder do nosso pensamento é algo tão especial que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o pensamento é a força mais poderosa que nós temos no mundo. Não existe força nuclear, força eletromagnética, força de atração gravitacional que resista ao poder do pensamento. Nós todos sabemos que os nossos pensamentos são forjados em ondas. A psicologia formal estabeleceu pela década de 1950 do século XX que os pensamentos humanos são de características eletromagnéticas. E por causa disto, temos que convir que o pensamento humano ingere em tudo que seja elétrico, em tudo que seja magnético. Mas aí pensemos, o que é que existe neste mundo que não tenha características elétricas? Porque tudo é composto de átomos. E os átomos são compostos de elétrons, com seus prótons, com seus nêutrons. É desse modo que vemos que em todas as coisas existirá a possibilidade de que a mente eletromagnética, os pensamentos eletromagnéticos, interajam com tudo quanto existe. E desse modo, nós passamos a perceber a força dos nossos pensamentos. Por causa disto, todos nós, seres humanos, temos a nossa capacidade de influenciar aquela pessoa e de nos influenciar a nós mesmos. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Vejamos como nós somos influenciados por artistas, por desportistas, por políticos, por vizinhos, por amigos, por inimigos. Uma palavra que a pessoa nos diga, uma mensagem que a pessoa nos passe, uma música que nos cante, uma jogada especial, faz com que nós passemos a devotar-lhe uma atenção e a nos submeter ao império de seu pensamento. E muitas vezes esses indivíduos nem sabem que nós existimos. Mas nós os apreciamos de longe e nos deixamos render por seus pensamentos. Ora, do mesmo modo que isso ocorre aqui no mundo, onde nós estamos no corpo físico, realizando a peripécia da existência, isso ocorre também entre nós e aqueles que já saíram do corpo físico. Aqueles que são chamados
seres espirituais, almas do outro mundo, ou simplesmente espíritos. Alguns chamam os mortos. Daí, como é que essa relação pode se dar? O que se passa é que tanto quanto nós, os desencarnados, os mortos, também emitem pensamentos. Eles também pensam. Eles também carregam a sua mente. E é graças a isto que se estabelecem esses vínculos entre nós e eles, entre eles e nós. De acordo com as coisas que falamos, que pensamos, que gostamos na vida, entramos na sintonia dessas criaturas espirituais. E essa sintonia significa um processo de aproximação. Sim, do grego, significa aproximar-se. E nos aproximamos psiquicamente um do outro. Nos tornamos pessoas simpáticas. E, deste modo, passa a haver uma interferência de um sobre o outro. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornarmos simpáticos a espíritos nobres, a criaturas nobres do mundo invisível, melhor para nós, porque comumente são eles que nos dirigem. Mas se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvida de que a nossa vida será muito amarga, porque de ordinário são eles que nos dirigem, os seres espirituais. Passamos a lhes prestar obediência em função do estilo de vida que nós adotamos. E por causa disso, vale a pena pensar na influência que os espíritos podem impor ou realizar sobre nossas vidas. A verdade é que eles nos influenciam. Se forem espíritos do bem, nos influenciarão para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Mas se são entidades nefastas, espíritos invejosos, como aqueles que há entre nós na terra, a nossa vida estará em palpos de aranha, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão demasiadamente. A responsabilidade pessoal na influência espiritual. Uma vez que nós permitamos que esses espíritos perturbem a nossa vida, estaremos em suas mãos, porque somos nós os que lhes abrimos as portas. Afinal de contas, esse processo de sintonia, esse processo de simpatia, não ocorre em função de nós acreditarmos em espíritos. Há muita gente que desacredita em espíritos, mas nem por isto impede que eles se aproximem. O fato de um cego de nascença não admitir a existência do sol não faz com que o sol deixe de existir. Então não importa se o indivíduo é descrente das questões espirituais, se seja ateu ou materialista. O fato é que as suas atitudes chamam para a sua convivência mental seres da mesma índole, seres negativos, que queiram tirar proveito dessa incoerência, dessa ingenuidade, dessa pirraça mental. Do mesmo modo que as atitudes probas, as atitudes dignas, as atitudes nobres, facultam a aparição de seres espirituais notáveis, o acercamento, a aproximação de entidades espirituais de alto nível, que estarão investindo em nossas possibilidades melhores. Alguém perguntará, mas onde é que está o nosso anjo guardião? Será que o nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, não inibiria essa ação nefasta de entidades perturbadoras? Seria a mesma pergunta feita aqui na Terra para pais de drogaditos, pais e mães de prostituídos, pais e mães de criaturas criminosas. Onde é que estão esses pais? É que os pais respeitam o livre-arbítrio dos filhos.
E chega a um ponto que esses pais não podem fazer mais nada diante da liberdade que seus filhos têm de agir. Os nossos anjos guardiães nos inspiram para o bem, nos propõem coisas para o bem, mas eles não podem viver a nossa experiência. Eles não podem viver no nosso lugar. É muito comum que aqui na Terra nós creditemos às pessoas determinadas ações que são nossas. Atribuamos a terceiros determinadas reações que são nossas. É muito comum que vejamos jovens mal direcionados e digamos que isso é culpa dos seus amigos, dos maus colegas. Vemos homens, pais de família, que trilharam rotas ínvias, incertas, negativas, que aderiram ao alcoolismo. E é comum que esposas, que familiares digam que foi por causa dos maus amigos, dos maus colegas, dos maus companheiros. Mas é sempre válido perguntar-nos: essa criatura tão boa, tão especial, nosso filho, esposo, esposa, amigo, por que é que resolveram seguir os maus colegas, os maus companheiros? Por que resolveram usar os maus exemplos? É porque eles não eram tão bons como nós imaginávamos. Ou eram bons e frágeis, incapazes de dizer não onde seria necessário dizer-se não. No mundo em que nós vivemos, vale a pena termos essa possibilidade de dizer sim e de dizer não. A sugestão para o erro, para o mal, para a sombra, quando atendida, o problema já não é mais do sugestionador. Nós aceitamos, o problema é nosso. Mas também quando os bons espíritos nos convidam ao bem, à prática do amor, à vivência da paz, e nós aceitamos, o nosso discernimento nos mandou aceitar, já somos nós. Não é mais o benfeitor. Nós aceitamos a sua sugestão. Então, essa boa realização está sob nossa responsabilidade. É por isso que aqui na Terra nós costumamos dizer assim: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. É um ditado muito conhecido, mas os espíritos utilizam-no de forma reversa. Eles costumam dizer para nós: dize-me quem és, e te direi com quem andas. Porque pela nossa maneira de ser, atraímos entidades positivas ou entidades negativas para a nossa convivência psíquica. De uma coisa não podemos duvidar. Na Terra, todos nós sofremos influenciação espiritual. Todos nós. Porque eles podem influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos, na pauta de nossas vidas, porque comumente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas se quisermos ser dirigidos por nobres criaturas, por espíritos do bem, por verdadeiros anjos luminosos, basta nos ajustarmos a uma vida digna e nobre, apesar de todas as lutas, mas a busca para Deus, a busca para viver as lições de Deus, amando o próximo e tendo o nosso Pai amado acima de todas as coisas. Mediunidade, a conexão com o mundo espiritual. Cada qual de nós é um ser espiritual em particular. Na condição de filhos do grande Espírito, que é Deus, nós somos espíritos. Herdamos dele essa possibilidade notável da eternidade. Dizemos que Deus é eterno porque não teve começo, não terá fim. Como nós tivemos começo nele, certamente que somos imortais. Já não dá para dizer que somos eternos, mas somos imortais. Herdamos de Deus essa característica. Uma vez criados, jamais pereceremos.
Mas o que nos faz viver na Terra com relativa tranquilidade? Vivemos na Terra com relativo sossego pelas oportunidades que temos de travar contatos com aqueles que já não estão no corpo físico e que vibram, que vivem, que estagiam na nossa pátria verdadeira, na nossa casa real, no mundo normal primitivo, ou se quisermos, mundo dos espíritos. Todos nós mantemos contato com esses seres que vivem na pátria imortal, na espiritualidade. Os nomes variam, mas o mais importante é termos essa consciência de que jamais nós morreremos. Poderemos até sair dos corpos no fenômeno da desencarnação, mas morrer, desaparecer definitivamente, isso nunca acontecerá. Por isso, todos nós somos sensitivos. Registramos essas entidades que vivem na casa verdadeira, no lar verdadeiro, através dos nossos recursos psíquicos. Há indivíduos que podem registrar esses seres imortais através da visão psíquica, da vidência, como se chama, da vidência paranormal. Mas também encontramos outros que podem ouvir esses espíritos. A audiência, a audição paranormal ou parapsíquica, a audição mediúnica. Temos aqueles companheiros que são capazes de ser acionados através de seu plexo braquial e escrever páginas e páginas, pensamentos e pensamentos dessas entidades do invisível, e esses são chamados psicógrafos. Essa medianimidade é conhecida como a psicografia, uma grafia de coisas psíquicas. Mas há aqueles que podem compor músicas, aqueles que podem escrever poemas, aqueles outros que conseguem desenhar sob a ação de seres espirituais, pintar, esculpir, fazer muitas coisas que certamente a criatura humana é capaz de fazer no seu estado de vigília, mas que no caso da faculdade paranormal, essas criaturas fazem-no sob a ação, sob a influência de seres espirituais. Todos nós somos médiuns. Em linha geral, todos nós somos médiuns. Porque é muito raro na Terra se encontrar alguém que não sinta, de uma forma ou de outra, da forma mais rudimentar, a forma mais exuberante, é essa influência do mundo espiritual. Recebemos essa inspiração para falar, para escrever, para relacionarmos-nos com as pessoas, para resolver problemas intrincados, ou nas coisas mais corriqueiras, mais triviais do cotidiano. Então, cada qual de nós tem essa percepção. É muito comum encontrarmos pessoas que dizem: registrei papai no dia da nossa festa. Percebi que aquele abraço foi meu filho que me deu. Foi minha mãe que me beijou. Registrei a presença de alguém no meu quarto. Alguém que queria me falar alguma coisa. É muito difícil encontrarmos quem não tenha essa habilidade. Por isso, nós todos somos sensitivos. Nós todos somos médiuns, nos graus mais variados dessa escala. A mediunidade que todos nós possuímos, esses poderes psíquicos que todos nós detemos, independente dos poderes anímicos, dos poderes parapsicológicos, nós detemos essa condição de travar contato com os espíritos. E isso é de todos os tempos da humanidade. Encontramos em todos os povos, em todas as etnias, em variados períodos do mundo, essa capacidade das criaturas travarem contato com o que chamavam de seus deuses. Na Pérsia, na Índia, em Roma, na Grécia, não foram poucos aqueles que travaram contato com seus deuses, que dialogaram com seus deuses, que deram possibilidade aos seus deuses de falar através de si. Então, é muito importante pensar,
Por que é que somos dotados dessa faculdade? O que é que Deus pretende de nós com essa peculiaridade? E quando estivermos bem conscientes do valor da nossa paranormalidade, possivelmente consigamos dar a ela um caráter de maior utilidade. Os diversos nomes da mediunidade e seu propósito. Essa faculdade de que todos nós somos portadores recebeu vários nomes pelos povos afora. Entre os hebreus, isso era chamado de profetismo. Nas religiões cristãs, no movimento cristão, isso vem sendo chamado de dom do Espírito Santo. Seja nas igrejas romanas, evangélicas, protestantes, anglicanas, dom do Espírito Santo. Nós chamamos isso no Espiritismo de mediunidade. E, naturalmente, nós poderemos encontrar vários outros nomes para essa faculdade notável que as criaturas têm. No seio dos povos, os indivíduos que tinham essa faculdade mais exuberante, com mais expressividade, com mais regularidade, eram chamados, por exemplo, na Índia, de rishis. Eram os rishis que deixavam manifestar-se as divindades, os deuses. Na Grécia, nós tínhamos as pessoas dotadas do espírito de Piton, os pitons ou as pitonisas. Nós encontrávamos no Egito, na velha África, os hierofantes. Encontramos em Israel os profetas. Na Europa Central, de modo geral, nós os tínhamos como magos, como bruxos, como feiticeiros. E deste modo, a faculdade paranormal que cada indivíduo humano porta recebia nomes variados em todos os lugares. É muito importante saibamos por que é que nós somos dotados dessa faculdade mediúnica. Para que tenhamos acesso aos seres que ficaram em casa, aos que estão na casa verdadeira, vale repetir, para que tenhamos essa certeza permanente de que nós viemos de lá e voltaremos para lá, a fim de que tenhamos essa nutrição cada vez que dormimos, que nos emancipamos pelo sono e podemos travar contato com essas criaturas do mais além. É graças a isso que, uma vez portadores dessa faculdade, também poderemos ser úteis a outras pessoas. Por meio da orientação espiritual, do aconselhamento, das boas inspirações para a vida, nós todos somos portadores disso. Um abraço que se dê em alguém com boa vontade, com gentileza, com espírito de utilidade, poderemos transformar os fluidos, as energias desse alguém, transmitindo-lhe saúde, harmonia, paz, se por nosso turno formos detentores dessa virtude. É muito importante saber que desde sempre o mundo esteve ligado às questões paranormais, às questões mediúnicas, às questões que podemos chamar de parapsíquicas. Não foi à toa que já encontramos no Velho Testamento a fala do Senhor ao dizer: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas terão visões, vossos velhos terão sonhos. Isso corresponde a esse derramamento da faculdade mediúnica sobre todas as criaturas, sobre todos os povos. Não existe uma única família em que alguém não seja dotado dessa capacidade de registrar os seres espirituais. No mundo materialista em que vivemos, é muito comum que várias pessoas portadoras da faculdade paranormal sejam tidas por esquizofrênicas, porque elas ouvem vozes, elas veem criaturas que a maior parte não está vendo, que o vulgo não está vendo. Elas têm premonições, apercebimento antecipado das coisas que vão acontecer e às vezes ficam desoladas porque o seu apercebimento é de coisas trágicas, de outras vezes de coisas belíssimas, e a criatura não sabe o que fazer com aquele conhecimento que passou a deter. O que eu faço com isso que eu sei? Devo dizer? Devo calar-me?
Então a proposta é sempre a do bem, ajudar as pessoas no nosso silêncio, da forma como pudermos, mas sabedores de que, para que sejamos bons médiuns com Jesus, para que usemos bem esses nossos poderes psíquicos, quanto mais discretos formos, mais utilidade teremos. Se sairmos dizendo por aí afora a todo mundo e a qualquer preço aquilo que registramos, que vemos, que sentimos, poderão nos desejar internar como loucos, mas poderemos fazer enlouquecer a muita gente, porque são coisas tão psíquicas, tão íntimas, coisas que ocorrem na intimidade da criatura, que será muito difícil que elas acreditem nisso se não tiverem a maturidade para esse entendimento. Todos nós somos portadores de poderes psíquicos. Vale exercitá-los para o bem, treinar para o bem, através da prece, da boa ação, da boa vivência, dos bons relacionamentos. E somente a partir disso é que a nossa faculdade paranormal poderá ser colocada a serviço do bem e, atendendo a Jesus, fazer brilhar a nossa luz. As palavras de Raul Teixeira nos conduzem a uma verdade que permeia nossa existência. Vivemos imersos numa atmosfera espiritual dinâmica, onde correntes invisíveis de pensamento e energia circulam constantemente ao nosso redor. Essa realidade, por vezes imperceptível aos sentidos físicos, constitui um dos pilares mais significativos da experiência humana encarnada. A codificação kardeciana estabelece que o pensamento configura-se como força real e atuante no universo. Dotado de características eletromagnéticas, o pensamento humano projeta-se além dos limites do corpo físico, criando vibrações que se propagam no espaço e estabelecem conexões. Esta compreensão nos permite reconhecer que nossa mente funciona como verdadeiro centro emissor e receptor de influências. O mecanismo da sintonia espiritual opera segundo leis precisas de afinidade. Quando nossos pensamentos, sentimentos e ações se alinham a determinado padrão vibratório, estabelecemos automaticamente comunicação com entidades espirituais que comungam dessa mesma frequência. Essa sintonia independe completamente de nossas crenças ou conhecimentos sobre o mundo espiritual. A ignorância da lei não suspende seus efeitos. Neste contexto, o anjo guardião ou espírito protetor assume posição singular. Designado pela providência divina como nosso mentor espiritual, oferece-nos inspirações nobilitantes e proteção. Contudo, sua atuação encontra os limites do nosso livre-arbítrio. Embora deseje ardentemente o nosso bem, não pode impedir que façamos escolhas equivocadas. A responsabilidade pela qualidade de nossas influências espirituais recai integralmente sobre nossos ombros. Cada atitude e pensamento cultivado atrai ou repele determinado tipo de companhia espiritual. O indivíduo que se entrega aos vícios, aos pensamentos destrutivos ou às ações prejudiciais ao próximo, inevitavelmente se torna simpático a entidades de baixo nível moral, que encontram nele terreno propício para suas influenciações negativas. A mediunidade, faculdade universal, presente em todos os seres humanos em graus variados, constitui o canal natural através do qual essas influências se manifestam. Desde os primórdios da humanidade, todas as civilizações reconheceram e denominaram diferentemente essa capacidade de comunicação com o mundo invisível. Seu desenvolvimento deve ser direcionado ao bem comum, com propósitos elevados. Por isso, a atividade mediúnica exige preparo moral, estudo criterioso e reforma íntima. A discrição, a humildade e o constante autoaperfeiçoamento constituem requisitos indispensáveis para que essa faculdade sirva efetivamente ao bem. Reconhecer a presença constante das influências espirituais em nossa vida diária é um convite à vigilância interior e ao cultivo da responsabilidade sobre os próprios pensamentos e sentimentos. Cada instante se transforma em oportunidade de disciplinar a mente e educar o coração, favorecendo a sintonia com companhias mais elevadas e fortalecendo, de modo consciente, o nosso progresso na jornada evolutiva.